Hello, my dear friends! Estamos na aula número 9 do Essential English for Conversation. Começamos hoje falando, então, de uma aula que está muito relacionada à aula número 8, tá? Em nível estrutural. Eu estou tentando mostrar aqui para você as semelhanças, tá, com o português e também as diferenças, para que a gente possa tornar o processo mais simples e você aprender com muito mais efetividade. E nesse momento aqui a gente vai dizer o que você fez ontem. Eu não quero saber o que você fez ontem, tá? Às vezes é só enfim. Mas a gente vai começar a dizer, por exemplo, o que você fez ontem, certo? E essa estrutura aqui é muito semelhante à estrutura que foi vista na aula passada, que é a aula mais especial de todas, acredito, que é a aula número 8. Então, se você não assistiu, por favor, assista e faça as atividades. A gente começa, então, novamente, com a ideia das frases afirmativas e frases mais longas. A gente está começando a ficar mais proficiente. A primeira delas é o seguinte: esse momento aqui, ó, a gente tem necessariamente que usar todos os verbos das aulas de reforço que eu coloquei até então para você nesses vídeos. Se você não os assistiu porque achar, eu não precisava, não sei, bicho, ó, você precisa demais das formas dos verbos no passado, precisa muito. E eu não conheço nenhuma outra maneira mais ou tão eficiente quanto assistir, pronunciar, ouvir com repetição. Não tem jeito, não tem jeito. Tá bom? Então, por favor, se você não assistiu, volte e assista, você quer até o final, mas você vai perceber que aqui vai ter uma lacuna, porque como é que você vai usar o passado se você não conhece as formas dos verbos no passado? Não só as dos verbos regulares, quanto as dos verbos irregulares, tá? Mas vamos lá, então aqui a gente começa falando sobre a primeira frase em que fala assim, ó, I thought, caraca, olha o passado do verbo think. I thought she was okay 2 days ago. I thought she was okay 2 days ago. Eu pensei, thought. Olha esse O-U-G-H-T tem som de ought, tá? I thought she was okay 2 days ago. Eu pensei que ela estava legal 2 dias atrás. 2 days ago. Ótima expressão. Depois, you got sick yesterday because you drank so much wine. You got sick yesterday. Você ficou doente ontem porque você bebeu muito vinho. Because you drank so much wine. You got sick yesterday because you drank so much wine. Depois ainda, he meant to hurt me. He meant to hurt me. Ele teve a intenção de me machucar quando ele falou comigo. He meant to hurt me. E depois, she became rich last year when she won the lottery. She became rich last year when she won the lottery. Ela se tornou rica o ano passado, quando ela ganhou na loteria. She became rich last year when she won the lottery. Observe aqui o seguinte: nesta primeira frase eu usei a expressão 2 dias atrás. Na outra frase eu usei a palavra ontem. E aqui eu usei a palavra o ano passado, last year. Nessa terceira frasinha eu não usei. Por quê? Vamos lá. Bom, primeiro que para eu falar do passado, tá? Usar os verbos no passado, como eu usei thought, got, drank, meant, became and won, eu devo estar falando de coisas que eu sei quando aconteceram no passado. Certo? Elas têm que estar explícitas para mim. Então, ou se não há um contexto como nessas frases, eu coloco quando. Nessa terceira frase, vamos imaginar que haja um contexto, a gente está numa conversa, a pessoa me contou um troço, eu disse, sabendo do que eu estava falando a respeito, eu falei, ela teve a intenção de me machucar naquele dia que a gente estava conversando. Tá? Não está nesse contexto aqui, é uma frase solta, mas a prerrogativa para usar o passado simples no inglês, que é o que a gente está falando aqui em última análise, é dizer quando ou deixar claro quando a situação aconteceu. Tudo bem? Esse é o título, aliás, dessa unidade aqui, What You Did Yesterday. Fechado? Mas vamos dar sequência para deixar isso bem claro para você. Olha aqui, ó. The earthquake happened before the tsunami. The earthquake happened before the tsunami. O terremoto aconteceu antes do tsunami. Before. Tá legal? The earthquake happened, olha os verbos regulares no passado, happened before the tsunami. We left home, passado do verbo leave. We left home earlier this afternoon. We left home earlier this afternoon. A gente saiu de casa mais cedo, earlier. Tá aqui esse Rzinho aqui, ó, para comparação. Depois a gente fala melhor sobre isso. We left home earlier this afternoon. Depois, you seemed to be so happy last night. You seemed to be
so happy last night. Você parecia muito feliz na noite passada. You seemed to be so happy last night, tá? Eu não sei se eu falei, eu falei que, né, a gente saiu de casa mais cedo nessa tarde, né? Você acha que eu traduzi, não tô lembrado. Mas enfim, tudo bem. E aqui por final, they wanted to go to Las Vegas last year. They wanted to go to Las Vegas last year. Eles queriam ir para Las Vegas no ano passado. Observa que aqui, ó, imagine que há um contexto, que eu sei que o primeiro aconteceu o tsunami, a gente está falando de um tsunami que é um caso que aconteceu, por exemplo, aqui nesse exemplo, né, nessa frase. Essa tarde aqui a gente sabe quando foi esta tarde, está aqui o contexto. A noite passada está claro quando aconteceu e o ano passado também está claro quando aconteceu. Esse é o critério para usar, para falar do passado, para usar os verbos no passado. Está claro isso para você? Vamos adiante então. Agora vamos para as negativas. Bom, até então nas afirmativas a gente usava o verbo e não tinha nada mais, né? Não tinha nada. Tinha que flexionar o verbo no passado, tinha que usar ele na sua forma no passado. Porém, você sabe que nas negativas há a inclusão de um verbo auxiliar, assim como houve antes, a gente usou o do ou does no presente, aqui a gente vai usar o did, não tem essa variação de do ou does, não tem a história de he, she ou it, não tem, aqui não tem, é só um verbo did auxiliar que não presta para nada, a não ser para lembrar da gente que essa frase está no passado. Tá bom? Então vamos lá, ó. Na negativa, lembrando, ó, se tem um auxiliar, quem carrega nas costas, o not, é ele. E o verbo principal fica completamente na dele, sem mudar a forma. Tá claro isso? Por isso eu digo, I didn't like what you told me on the weekend. I didn't like what you told me on the weekend. Eu não gostei do que você me disse no final de semana. Observa, a primeira frase está aqui, ó. Eu não gostei, tá? Tá aqui, ó, uma frase e aqui está outra frase. Aqui eu tenho que usar o verbo no passado porque essa frase aqui é afirmativa. What you told me, o que você me contou no final de semana. Tell, told, está aqui o passado do verbo tell, contar. Ainda, you didn't put my glasses on the drawer as I asked you 5 minutes ago. You didn't put my glasses on the drawer as I asked you 5 minutes ago. Você não colocou os meus óculos na gaveta como eu pedi para você há 5 minutos atrás. You didn't put my glasses on the drawer as I asked you 5 minutes ago. Steve didn't come to my last birthday party. Steve didn't come to my last birthday party. Observa, ó, estou usando he aqui, ó, Steve é he, certo? Agora eu parei de usar os pronomes. E veja que não tem nada de S aqui, porque é passado. Tá bom isso? Bom, melhor, né? E depois assim, ó, então o Steve não veio para minha festa de aniversário, para minha última festa de aniversário. Ele não veio à minha última festa de aniversário. E aqui embaixo, Tina didn't do the dishes. Tina didn't do the dishes. A Tina não lavou os pratos. She didn't do the dishes. Essa aqui é a expressão do the dishes seria lavar os pratos. Posso usar wash the dishes? Posso, mas do the dishes é mais comum, tá bom? Então ela não lavou os pratos naquele contexto ali depois do jantar que nós tivemos e tal. Por isso que aqui não há expressão de tempo evidente, tá claro? Vamos adiante. Olha só, ainda nas negativas, the fish eat, né? A gente não sabe o sexo do peixe. The fish didn't eat its food. Olha que interessante aqui, ó. O peixe não comeu a comida dele. The fish didn't eat its food. Comida dele. Dele quem? Do eat, do peixe. Tá? Tô chamando a atenção desde o começo para esses pronomezinhos para você. Atenção aqui. Depois, we didn't keep the milk in the refrigerator. That's why it's rotten. We didn't keep the milk in the refrigerator. That's why it's rotten. Essa frase é legal. A gente não guardou keep, a gente não guardou o leite dentro do refrigerador. Por isso, that's why ele está estragado. Rotten, estragado, podre. We didn't keep the milk in the refrigerator. That's why it's rotten. Adoro essa expressão, that's why. Depois ainda, you didn't understand what I said. You didn't understand what I said. Você não entendeu o que eu disse. You didn't understand what I said. Said, ó, igual a palavrinha triste, ó. Said, nada de said. Said. Say, said, o verbo say. Depois, Sandy and Thomas didn't stay for dinner last night. Sandy and Thomas didn't stay for dinner last night. Eles não ficaram para o jantar na noite passada. Sandy and Thomas didn't stay, ficar, né, permanecer, for dinner last night. Beleza?
A gente então vai para as interrogativas, aquele mesmo critério segue até o fim da vida. É sim ou não a resposta? Ergue a entonação no final. Did I give you back that money? Did I give you back that money? Eu devolvi, te dei aquele dinheiro de volta. Did I give you back that money? Lembrando, ó, frases interrogativas não começam nunca com o sujeito, começam com o verbo auxiliar, depois é que vem o sujeito, tá certo? E aí o verbinho principal, tá? De novo, o verbo principal não muda nada, por quê? Por que essa forma dele aqui é a forma simples dele? Porque eu estou usando o auxiliar, ele está trabalhando, então o principal fica na dele, tá bom? Não altera, é a forma como ele vê o mundo. Did I give you back that money? Te devolvi o dinheiro? Did you provide food for the dog? Did you provide food for the dog? Você deu comida para o cachorro? Você proveu a comida do cachorro? Did you provide food for the dog? Did he bring the book back last weekend? Olha que interessante, ó. Did he bring the book back last weekend? Ele trouxe o livro de volta no último fim de semana. Did he bring the book back last weekend? Depois, did she know all the answers for the test? Did she know all the answers for the test? Ela sabia todas as respostas da prova? Did she know all the answers for the test? Ok? Vamos adiante? Olha só. Did the monkeys begin to eat their food? Olha que interessante aqui, questão de pronome também, ó. Did the monkeys begin to eat their food? Os macacos começaram a comer a comida deles. Their food, certo? Their, not their, their food. Did the monkeys begin to eat their food? Did we come here for nothing? Nós viemos aqui para nada. Did we come here for nothing? Nothing. Did we come here for nothing? Nós viemos aqui para nada. Did you find his wallet? Did you find his wallet? Você encontrou a carteira dele? His wallet. Did you find his wallet? E ainda para fechar, did they turn right or left? Did they turn right, ou melhor, no caso de você, right or left? Eles dobraram right à direita or left à esquerda, certo? Did they turn right or left? Right à direita, left à esquerda, ok? E vamos lá então ainda para agora as palavrinhas com WH. What did you do last Saturday? What, lembrando, né, WH? What did you do last Saturday? O que você fez no último sábado? What did you do last Saturday? Depois, who did they go out with yesterday? Who did they go out with last Saturday? Com quem eles saíram go out ontem, né? Com quem eles saíram ontem? Who did they go out with yesterday? Where did Tom buy that leather jacket? Where did Tom buy that leather jacket? Onde o Tom comprou aquela jaqueta de couro leather jacket? Where did Tom buy that leather jacket? Para a gente fechar, when did you graduate in college? When did you graduate in college? Quando você se graduou na faculdade? When did you graduate in college? Depois ainda, how did you get here? By car or by bus? How did you? Como vocês chegaram aqui? How did you get here? By car or by bus? De carro ou de ônibus? By car or by bus? E para fechar, why did you shout at the secretary? Why did you shout at the secretary? Por que você gritou com a secretária? Why did you shout at the secretary? A resposta a gente nunca vai saber, mas o que eu quero saber é da sua atividade escrita, da sua atividade oral. See you next time. Bye bye. God bless you.